E não só de elite vivem os brazucas, portanto no vídeo de hoje a gente vai contar um pouquinho da história de brasileiros que se tornaram lendas em clubes um pouquinho menores da Europa. Sim, é que isto já nem é questão de serem ídolos, são lendas desses clubes. Já agora, inscreva-se no Eurofoot. Abrimos a lista com Canal a muito seguinte bom. pergunta: você Inscreva-se sabe no canal. quem é Edinaldo Eurofoot. Batista Libânio? Nunca nem vi. Se soltar esse cara na cidade de Isto Wolfsburg, é o na Alemanha, ele chama mais grafite? atenção do que a gigantesca fábrica de carros que tem por lá. Porque estamos falando, obviamente, do Sim. grafite, né? Tudo começou na temporada 2007-2008, Eu sei a história do grafite no Wolfsburg, vou deixar ele contar. quando o Grafa foi comprado pelo Wolfsburg, vindo do Le Mans, da França, já com títulos importantes na bagagem, né, como Libertadores e Mundial que ele tinha pelo São Paulo. Sim, O centroavante chegou ali na Alemanha como homem-gol e foi exatamente isso que aconteceu. Afinal, em 4 temporadas, meteu 75 bolas na rede em 130 jogos. A cereja no topo do bolo foi na temporada 2008-2009, eles foram quando o Grafite campeões. fez história ao levar o Wolfsburg pro seu primeiro jogar com o e Dzeko, único título não é? de Bundesliga até hoje, né? Sendo inclusive o artilheiro da competição com 28 gols em 25 partidas. Destaque total do time ali ao lado do Dzeko no ataque, outro que acabou virando lenda do Wolfsburg. E não foram só números, né? Também tiveram não só, o momentos Wolfsburg mágicos, tinha uma grande como, por equipa na exemplo, altura. o gol antológico que ele marcou contra o Bayern de Munique numa vitória dos Lobos por 5-1 naquela campanha. Esse gol foi Humilhou toda a eleito o gente. mais bonito da história do Wolfsburg. E segundo ele, renderia até o prêmio Puskás caso ele tivesse ido na premiação, mas ele não compareceu e disse que por isso não ganhou. Palavras dele, tá? Na época, Pode o ser. sucesso nos Lobos deu ao Grafite uma vaga entre os convocados para a Copa do Olha o Mundo Thiago. de 2010, uma convocação que foi muito polêmica, já que o Dunga... Esse jogo de Portugal e Brasil no Mundial 2010 foi tão mau. Foi 0-0, né? E foi um jogo muito amauzinho. foi muito contestado por não levar o Adriano Imperador pra Copa. O mas Dunga não era um Grafite grande foi merecido. treinador. Nós tínhamos o Carlos Queiroz que também não entendia. Já estava. Epá, não sei. Epá, não gostei. Tinha, Aquele pra dar uma 2010 dimensão foi- da idolatria que o Grafite tem por lá, no último jogo da temporada 2022-23, ele foi ao estádio e simplesmente foi aplaudido por todos os milhares de fãs Claro. presentes. Não é à toa, ele é considerado um dos maiores ídolos do clube e o 5º maior artilheiro de todos os tempos. Grafite é brabo. Quem chegou a jogar com o Grafite no Wolfsburg foi o Diego Ribas, mas a Sim. gente não tá aqui pra falar da passagem dele pelos Lobos e sim pelo Werder Pelo Werder Bremen, Bremen. que foi onde o Diego explodiu no futebol europeu. Contratado pelo Porto na temporada 2004-2005. Isto é assim, o Porto tinha sido campeão europeu, né? Tinha ganho a Champions com o Mourinho. E eu pensei, bem, isto está complicado. O Diego Mas- foi pra Europa com moral depois de ser protagonista e campeão brasileiro com o Santos. Só que nos Dragões as coisas não aconteceram como ele gostaria. Ele acabou sendo chutado do clube pelo técnico da época. Aí ele falou, ó, perdemos esse jogo e a partir de agora eu vou mudar o sistema. E mudando o sistema vai deixar de existir tua posição. Então você não vai jogar mais, pode ir embora, procurar outro clube e ir embora. Aí, querendo se provar no futebol europeu, né, o Camisa 10 resolveu o quê? Ir pro Werder Bremen, que não era um time que ele sonhava jogar, mas era o que tinha na época à disposição. E lá ele começou voando, com pouco mais de um mês no clube, já tava indo tão bem que chegou a virar capa da tradicional revista The Kicker, Kicker, que dizia, Diego, o senhor da bola. Moral, lembrando que ele era muito jovenzinho, tá? Ele tinha 21 anos, mas o ano de calouro dele na Bundesliga foi tão acima da média que mesmo sendo um cara que muitas Sim. vezes servia mais outros companheiros, como o lendário Klose que jogava com o Diego, ele Miroslav foi Klose. eleito ao final da temporada o melhor jogador do campeonato, com 13 gols e 14 assistências na Bundesliga, recebendo elogio até mesmo do Kaiser Beckenbauer, amigo. É. Ele não se destacou só pelo desempenho individual, ele conseguiu levar um clube que é histórico na Alemanha, mas que na atualidade não tem aquela força pra ficar competindo por títulos, né? Aos não, isso patamares mais altos nas competições que disputou. Isso porque eles foram pra uma final de Copa Mesut da UEFA, Özil, por pois exemplo. era. E o Werder Bremen perdeu, mas com o agravante de que o Diego tava suspenso e não jogou a Eu final. acho que o Werder Bremen chegou a ser campeão ainda. Ou não? Acho que não. Acho que só mesmo o Wolfsburg. O Werder Bremen foi também. Já não Chegaram lembro. a ser vice-campeões da Bundesliga e mais, venceram a Copa da Alemanha na temporada 2008-2009, Então é isso. com o Diego dando assistência pro gol do título.
E além disso também ganharam uma vez a extinta Copa da Liga Alemã. Foram 132 jogos e 54 gols marcados, Ele teve sendo bem. que um deles foi esse aí, considerado pelos torcedores como o gol mais bonito da história do Werder. Pois, E mais um antes do detalhe, meio-campo, no ano né? de 2009, o Diego Ribas, jogando pelo Werder Bremen, ficou no top 30 da bola de ouro. Mais que ídolo, ele é considerado como uma lenda por lá e não faltam motivos, né? O próximo nome da lista é o centroavante Kaká, Aí é o que é Kaká, brasileiro, que se né? naturalizou alemão e tem uma história de carreira bem curiosa, né? Ele foi dispensado da base do Palmeiras e não foi Eu lembro-me de ver o Stuttgart, né? Stuttgart, a ser campeão na Alemanha. estrear profissionalmente até Com o conseguir Cacau. uma vaguinha num time da 5ª divisão alemã. O Cacau então passou a se destacar nas divisões inferiores da Alemanha e foi Olha isso. contratado pelo Nuremberg. De lá rumou ao Stuttgart. E o resto seria história. Isso Ficou mais de acontece. 10 Muitos jogadores, por exemplo, o Hulk antes de vir para o Porto, ele jogava na segunda divisão do Japão, não é? Pá, anos jogando no clube, mas o auge dele com certeza foi na temporada 2006-2007, quando conquistou a Bundesliga pelo clube com 18 gols na campanha. Ali quem estava a levantar o troféu era o Fernando Meira, um jogador português, que na altura foi do Benfica para o Stuttgart. Ao lado Não de era mau diversos jogador, não era mau talentos jogador que até. depois jogaram em grandes clubes como o Khedira e o Super Mário Gomes, né? Sendo o último Mário título Gomes. de primeiro escalão da equipe desde então. O Cacau ganhou tanta Então o moral Fernando no Meira era o clube que capitão do passou a ser Stuttgart. visto como uma espécie de amuleto para os torcedores, né? Ele era um cara muito guerreiro, muito comprometido e que tinha boa finalização e boa velocidade, sendo também uma referência no vestiário para os outros jogadores. Mesmo brilhando na Alemanha, o Cacau acabou nunca sendo uma opção para a seleção brasileira. Também era Porque difícil. naquela época tinha uma concorrência forte ali pela centroavância, tá? A gente tinha Luiz Fabiano, Fred, o próprio Adriano Imperador, né? E o Grafite, que a gente acabou de comentar. Então o Cacau viu as suas opções no Sim. Brasil limitadas e como ele tava na Alemanha há muito tempo, acabou obtendo a cidadania alemã e tendo a oportunidade de jogar a Copa do Mundo de 2010 pela Alemanha, onde ele inclusive meteu um golzinho contra a Austrália. Depois de mais de uma década de Stuttgart, ele Isso é foi bom. jogar no Japão, só que aí ele decidiu encerrar sua carreira no clube alemão, só que indo jogar no Stuttgart 2, a equipe B dos caras, tipo pra ajudar os a equipa jovens B. do time a se manterem na 3ª divisão. E no final das contas se tornou lendário e um dos maiores nomes da história do clube, com 109 gols marcados. O cara certamente por lá é uma lenda. Da Alemanha a gente vai pra Espanha falar um pouco da idolatria do Diego Alves no Valência. ok. O goleirão brasileiro passou 6 anos na cidade e acabou colecionando recordes e salvando o time do rebaixamento algumas Ele que foi o vezes. goleiro Diego do chegou no Valência Flamengo em 2019, né? Almeria, e por lá passou a se destacar com grandes defesas, né? Pela liderança dentro de campo e o seu fator principal, a soberania em pênaltis defendidos. Pra principalmente vocês terem uma ideia do tamanho o Ronaldo Diego e o Alves Messi. em La Liga, né? Ele é só o goleiro com o maior número de pênaltis defendidos na história do Campeonato Espanhol e também o cara que tem o recorde de mais pênaltis defendidos em apenas Ali o uma Enzo temporada. Pérez Ele também. pegou 6 É jogador do Benfica, agora do River Plate. 2016-17. No Valência foram 52 penais contra, com 25 defesas, quase metade. E olha que teve que defender pênaltis de Messi e CR7. E por falar no nosso querido Tuga, É verdade. em 4 penais batidos pelo Robozão, o Diego pegou 3, amigo. O fato é que Eu o acho que Diego nunca Alves houve um goleiro que defendesse tantos penaltis do Ronaldo. Nem do Messi, acho eu. é considerado um dos grandes goleiros da história de La Liga. E apesar de em 2017 ele já não tá mais numa fase tão boa e os torcedores começaram a pegar no pé dele, vaiar ele, aí ele acabou saindo, né? Ainda assim é um goleiro lendário por lá. E se quando o Diego Sim, Alves sem chegou na dúvidas. Espanha ele era mais desconhecido e tal, não dá pra dizer o mesmo do próximo nome da lista, que é o Bebeto. Ele se transferiu pro Deportivo La Bebeto. Coruña na temporada 92-93, vindo de um campeonato brasileiro onde ele tinha sido Leonete. artilheiro e também chegando na Europa com 3 taças do Brasileirão no currículo. A sua chegada teve todo um contexto, tá? Em 1991, o La Coruña volta pra elite espanhola depois de 18 anos e logo na temporada seguinte quase cai pra Série B mais uma vez. Só que era a chegada do Bebeto que a equipe tem uma virada de chave meio que no estilo Leicester, assim, e de um time que brigava pra não cair, acaba virando um time que tá brigando no topo da tabela. Claro, o La ele era- Coruña terminou o campeonato 92-93 em terceiro jogadores lugar e foi pela primeira top, vez né? pra Copa da UEFA. De quebra, o Bebeto ficou com o prêmio de artilheiro de La Liga com 29 gols marcados, inclusive tentos importantes contra Real Madrid e Barcelona. A bebetomania tomava conta da cidade e ele não conseguia nem passear nas ruas de La Coruña sem ser parado pra O dar um filho dele, autógrafo né? ou O filho do Bebeto que joga já há muitos anos cá em Portugal. Pá, aí há mais de 10 anos. Por aí. Pá, jogou no Sporting, jogou nos times de segunda liga. Agora está a jogar muito bem no Farense, a fazer vários golos.
Ele que é tipo, ele é mais um volante, não é? Mas ele chuta bem. Mas pronto, não teve nem um quarto da qualidade do pai, não é? Mas ah, para quem se lembra daquele festejo não é? Era para o Mateus, pronto, que é o jogador cá em Portugal. Pra dar uma entrevista, né? O cara tava com tanta moral naquela época que o Diego Armando Maradona, que tava jogando no Sevilha, disse que o Bebeto era o melhor estrangeiro do Campeonato Espanhol. Por supuesto, sí. Está en primero en la tabla, está como goleador. Yo lo considero el mejor. Só que na temporada Claro. 93-94 o Bebeto continuaria bem, mas algo aconteceu que chocou não só ele, como os torcedores do La Coruña em geral. A última rodada do Campeonato Espanhol deixava o La Coruña com chances de ser campeão, bastava vencer o Ok. Valência e os caras levantariam a taça. O jogo estava empatado até os 45 minutos do segundo tempo, quando é apitado um pênalti pro La Coruña. Diz Aí a é. lenda que o Bebeto tinha perdido pênaltis naquela temporada e por isso não era mais o batedor oficial, nem tava na lista de batedores. E aí quem foi pra bola foi o defensor Djukic. E vai Ele perdeu falhar. a cobrança, o Deportivo empatou a partida e assim o E Barcelona falhou. foi campeão nos critérios de desempate. A Que redenção dos loucura. galegos veio na temporada seguinte, em 94 e 95, quando o Bebeto e o La Coruña foram campeões da Copa do Rei e também levaram a Supercopa da Espanha, vencendo as duas partidas. O Deportivo da Corunha, que foi campeão, pois, acho que 2000, 2001, se não me engano. Foi Maicai, Pedro Pauleta, Djalminha, por aí fora, não é? Mauro Silva, eu lembro-me bem dessa equipa. E ainda foi à meia-final das Champions, que o Porto ganhou. Foi contra a meia-final, foi contra o Depor. Contra o Porto Real Madrid. Deportivo. Quando ele enfim sai do clube e vai assinar com o Flamengo, a sua partida de despedida tem as arquibancadas lotadas de torcedores ali emocionados, com faixas penduradas em homenagem ao atacante, incluindo Claro, uma ele que jogava dizia, muito. o melhor jogador que passou pelo Deportivo. E pra finalizar, ele foi embora com chave de ouro, porque a última partida dele foi contra o Pá, Barcelona. entre ele e o o cara Djalminha, simplesmente se calhar, meteu 2 gols. pá, eu Com o não sucesso sei do dizer, mas Bebeto e provavelmente é o outros Bebeto. brasileiros na equipe, o La Coruña pegou gosto pela coisa e continuou Pelo menos o com contratando mais história. brazucas, né? Foi o caso, Não por sei. exemplo, do Rivaldo, do Luizão, é. mas o cara que realmente viraria ídolo depois dessa primeira geração, digamos assim, do Bebeto, seria o Djalminha. Djalminha, Contratado né? do Palmeiras, o Meia chegou na Galícia fazendo muito barulho na temporada 97 e 98. Querendo testar o seu nível no futebol europeu, ele topou ir pra tempestade brasileira do La Coruña e já chegou com Tenho uma multa que- de 100 milhões de dólares, tenho que porque fazer o um La react Coruña estava ao traumatizado. Djalminha. Eles tinham perdido o Rivaldo pro Barcelona justamente com o Barça pagando a multa rescisória. Portanto, quando contrataram o Djalma, falaram, não, vamos botar Complicado. a multa lá em cima. Apostar no Djalminha deu muito certo pro Deportivo, né? Eles venceram mais uma Copa do Rei, inclusive contra o Real Madrid, no Bernabéu e no ano do centenário dos merengues. Além disso, o Depor também levou pra casa 2 Supercopas da Chupa Espanha Real, e né? finalmente foi campeão espanhol. Pela primeira vez na Esse história 99, da 2000. temporada 99-2000. E falando do Real Madrid, talvez tenha sido o adversário favorito do Djalma lá na Espanha. Acho que 2000, Isso porque 2001 num foi o estrondoso 5 a 2 Valência- que o La Coruña meteu o pra Valência cima do campeão. Real. O Djalminha marcou um golaço e ainda deu uma lambreta por cima da defesa, colocando Ixi. o duelo ali no bolso. E por tudo isso que a gente disse, dá pra entender por que ele é idolatrado lá no Eu La lembro-me, Coruña, é né? assim, Teve um eu lembro-me mais ou menos do Djalminha, mas tenho que fazer um react, pelo menos quando ele jogava no Brasil e assim, eu lembro mais ou menos de algumas coisas do... Mas era muito criança ainda. companheiro que deu aí uma baita entrevista falando sobre ele e disse que às vezes no treinamento o único jeito de parar o Djalminha era na porrada mesmo, senão você era humilhado, enquanto os Pois. torcedores fanáticos elegeram ele como o jogador mais espetacular da história, muito por esse estilo mágico que ele tinha de driblar, né, essa coisa diferente que ele trazia pro jogo e que obviamente o torcedor sempre Mesmo gosta eu de ver. tinha um primo Tem meu vários outros nomes que que adorava o Djalminha, que ele dizia que era o melhor jogador que ele já tinha visto. poderiam entrar na lista, tá? A gente quase colocou aqui o Zé Roberto no Leverkusen, por exemplo, ou o Denilson no Betis, que é um caso bem curioso, que ele meio que flopou, mas ainda assim é idolatrado. Que outros exemplos vocês lembram? Deixa nos comentários e muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você curtiu, deixa um like bom. antes de sair, que ajuda muito o nosso trabalho. Nos vemos no próximo, então um grande abraço, falou! Muito bom, gostei imenso. Havia aqui umas coisas que eu sabia mais ou menos, né? Porque epá, é futebol europeu, eu estou habituado a ver alguns destes craques. Alguns lembro-me de criança e tal, outros mais da minha juventude. Fantástico vídeo do Eurofoot, espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal se não é inscrito, inscreva-se no Eurofoot também. Dê uma força ao canal deles, que é um canal fantástico. E vemos no próximo vídeo.